Hoje nós vamos falar de uma história muito famosa aqui da Bíblia, que é de uma mulher encontrada em adultério que foi levada para Jesus. Então fica connosco aqui no Está Escrito Canadá. É tão bom estar aqui de volta com vocês para estudar a Bíblia e especificamente o livro de João. Para ajudar-nos hoje, nós temos aqui o pastor Dário. Muito obrigado, pastor. E antes de começar, eu queria fazer uma oração, né? Eu queria pedir para o pastor Dário fazer uma oração. Tem uma oração assim especial que tu querias fazer aqui hoje? Sim, eu gostaria de orar pelo Jorge. Ele perdeu a esposa e agora está apenas com os 2 filhos. Então, imaginamos a tristeza, né, e o desafio que ele tem pela frente. Então, eu gostaria de orar por ele e por outros que estejam em situações semelhantes. Ok. Pode ser? Oremos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos na Tua presença, em nome de Jesus. Pai, queremos trazer a Ti o Jorge, o seu nome, bem como o nome dos seus 2 filhos. Pai, eles estão sofrendo neste momento pela perda da esposa e mãe e pedimos a Tua graça, querer confortar o seu coração. Eu aproveito para pedir também por todos aqueles, Senhor, que precisam muito de Ti, que estão sofrendo, precisam de conforto, que estão passando problemas semelhantes. Alcance-os com Teu amor. Por favor, continue conosco, nos ensine a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós vamos continuar, nós estamos no capítulo 8 de João. O que nós vamos fazer neste ano é ler o capítulo inteiro, assim, ou não ler tudo, mas ler as partes principais, né? Aqui nós temos a história que tem uma mulher que cometeu adultério, os judeus vão lá e buscam ela, trazem para Jesus, e nós temos esta cena, né? Podias ler para nós capítulo 8, o versículo 2 a 6, só para ter assim a história para começar. Podias ler? Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Esta história é tão interessante, né? Porque nós temos aqui os judeus, os fariseus, os mestres da Bíblia, que é a palavra de Deus, uma coisa sagrada, e aqui a Bíblia está a falar que eles usaram a Bíblia como uma arma, né? Para tentar acusar a Jesus. Fala aqui que eles falam, a Bíblia, né? As leis de Moisés fala que nós devemos matar esta mulher. Mas deixa-me ler o que a Bíblia realmente fala, né, sobre este ato aqui. Vamos para Levítico, Levítico capítulo 20. Deixa-me achar aqui. Levítico capítulo 20 e deixa-me ler o versículo 10 aqui. A Bíblia fala assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. É interessante, quando os judeus falam para Jesus, o foco é na mulher. A Bíblia fala que nós temos que matar a mulher. Só que a Bíblia, o foco é no homem. E a minha pergunta é esta: onde é que está o homem? Ou ela estava a fazer adultério sozinha? Né? Como é que eles
E fala que eles apanharam ela no ato. O homem fugiu, o que é que aconteceu? Porque é que eles só focam na mulher e o homem parece que nem existe? É bem como você disse, é impressionante quando nós percebemos quão longe eles estavam do Espírito, do amor, do Espírito de Deus, né? do respeito. Eles estão tentando utilizar a palavra de Deus de maneira distorcida e ainda com um objetivo maléfico, distorcendo, porque algumas pessoas dizem que poderiam, e até alguns estudiosos, poderiam ser que fosse até um deles. Então, eles não estavam realmente cumprindo a lei. Eles queriam prejudicar Jesus, mas utilizando maneiras erradas e fora do contexto e simplesmente tentando expor aquela mulher e pegar Jesus num erro. Exatamente, é interessante como disseste isso, porque nós sabemos que na história, assim, naqueles tempos, que havia lugares que os sacerdotes eram casas só para eles, né? Como uma casa de prostituição, né? Até em Roma nós temos a história assim, que tinha casas que era só para os padres. Então é bem provável para eles saberem onde ela estava, no ato, é porque era um deles que estava lá. E é por causa disso que ele não foi também levado, né? Mas eles usam ela e o pecado que os dois estavam a fazer para tentar ir contra Jesus. E é interessante que Jesus, porque realmente está na Bíblia, né? Adultério é um pecado. Sim. E a Bíblia fala que era para a pessoa ser morta. Mas é interessante que Jesus parece que nem liga, né? Vai lá para o chão, começa a escrever assim com o dedo. Nós não sabemos, a Bíblia pelo menos não fala, o que é que ele estava a escrever. Mas a próxima parte da história, pelo menos dá um sinal ou uma ideia de o que ele estava a escrever lá. Vamos ler, lê para nós. Exatamente. 7 até 9. 7 até 9. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. É interessante. Nós sabemos que os fariseus eram pessoas que pensavam que eles eram perfeitos, né? Sim. Não, nós guardamos as leis, nós fazemos tudo certo. Então, para eles saírem de lá, e é interessante que a Bíblia fala que foi os mais velhos começaram a sair primeiro, até os mais novos. Então, provavelmente, né, a Bíblia não fala, mas nós podemos ler dentro assim das palavras aqui, que Jesus, sabendo os pecados das pessoas, estava a escrever os pecados dos fariseus, né? Começando com o mais velho, os pecados mais antigos, né? E porque eu posso ter a certeza que houve pessoas, eu sou perfeito, e já estava a pegar a pedra, mas olhando ao chão, vendo o seu pecado lá, que Jesus sabia o pecado dele, que ele já não podia, né? E do mais velho até o mais novo tiveram que sair. Para mim é uma história tão linda porque mostra a diferença que nós, assim, vemos o pecado e como Deus vê o pecado, né? Como um ser humano, o teu pecado é pior do que o meu. É assim que nós pensamos, né? Ou ele faz isto, ela faz aquilo. Para Jesus é tudo igual, né? Ele olhou para um fariseu, ele olhou para um mestre da Bíblia, olhou para uma mulher sem poder, sem nada. E para Jesus eram todos iguais. São seres humanos, infelizmente, com pecado, né? Então, para mim, lendo essa história, é tão lindo como Jesus põe todos no mesmo barco, né? Aquele que está a acusar e aquele que fez o pecado lá à frente de todos. Eu fico impressionado com tamanha sabedoria. Porque é claro que os judeus eles tentaram utilizar de uma maneira errada, utilizando a Bíblia de uma maneira errada, com um propósito errado.
E é um alerta para nós hoje, né? Para muitos que muitas vezes querem utilizar da Bíblia como uma arma para atacar outras pessoas, para conseguir vantagens, para pegar outras pessoas, como tentaram fazer ali os judeus. Mas eu creio que realmente Jesus ele foi assim Deus mesmo naquele momento, uma sabedoria divina, porque se Jesus falasse apedreja a mulher, eles poderiam acusar Jesus, mas e o amor? Né? Você não percebe que uma pessoa está sendo morta, tal. Mas se Jesus fizesse o contrário também, eles iriam acusar de que Jesus não considera o pecado tão grave, não está seguindo a lei. Né? Então, Jesus, ao escrever os pecados deles, eu fico impressionado com a sabedoria tão grande. E como ele conseguiu fazer tudo só num ato de silêncio até. Né? O que eu gosto também é, o que Deus está a dizer aqui, o que Jesus está a dizer aqui é, pronto, pessoas fazem pecados, é verdade. Eu peco, tu pecas, todo mundo peca. Mas não é para nós julgarmos. Isso não é o nosso lugar para julgar outra pessoa, né? Deus é que julga, Deus é que vai julgar no fim, né, se a pessoa é justa ou não. Então, para mim, tem uma mensagem muito forte para nós. Sim, há vezes que tu vais ver uma pessoa pecar, mas antes de acusar, nós temos que parar e dizer, mas deixa-me pensar a mim também. Eu também pequei hoje ou não? Eu também fiz uma coisa contra Deus ou não? E aí é que nós vamos ver, ok, nós estamos no mesmo lugar. Então, o que ela vai receber, eu também mereço. Então, o que é que eu quero dar para ela? Como é que eu vou julgar a ela? Então, realmente é muito importante para nós entender não só o pecado, mas assim, justiça e misericórdia. Sim. Né? Amor. Se nós olharmos, em outras palavras, o que Jesus estava demonstrando pela sua atitude, nos levar a realmente reconhecer que nós somos também pecadores, que nós erramos, que nós realmente merecemos, porém nós precisamos oferecer a misericórdia, o amor, seguir o exemplo dele e restaurar as pessoas, dar a oportunidade para elas se levantarem e não fazer o que os líderes religiosos que deviam estar salvando as pessoas, protegendo-as, estavam agora tentando expô-las e a vergonha, né? E vamos ver assim a resposta de Jesus agora, porque agora é só ela e Jesus. O resto do mundo já saiu. Sim. Todos aqueles que estavam a acusar já não tem mais. Vamos ver o fim agora. 10 e 11. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. É tão lindo ver isto, não? Eu também não a condeno, né? Uau! Porque se há alguém que podia condenar, era Jesus. Né? Ele era a única pessoa lá, naquele grupo, que realmente nunca pecou. Ele estava em cima dela, ele tinha o direito, né? Como o Filho de Deus. E eu penso estas palavras assim tão... Nem sei explicar, tão fortes, porque quantas vezes que Deus também não fala isto connosco? Também não vou te condenar. Eu vou-te amar, eu vou-te salvar, né? Porque no fim do dia ninguém de nós merece ser salvo. Todos nós somos pecadores, todos nós não conseguimos ser a pessoa que merece a salvação, que merece o céu. E Deus tem que dizer isto para nós. Olha, eu também não te condeno. Essa história, ela tem trazido muita esperança para muitas pessoas. Ela tem enchido o nosso coração. Eu creio que todos nós, ao olharmos, nos identificarmos como pecadores, assim como ela, ou como os fariseus, talvez, nós podemos estar no papel dela ou talvez no papel de um acusador. Mas se nós entendermos o que Jesus tentou ensinar para todos ali, nós vamos entender que há esperança. Há esperança para todos.
Eu creio que até gostaria que realmente muitos daqueles que estavam ali, ele com as pedras nas mãos para atirar nela, para matá-la, e ao deixar as pedras, eu realmente gostaria de saber, né, a história de um deles que tenha se arrependido, que tenha repensado nas suas atitudes, e entendido o amor e o perdão de Deus também, assim como ele ofereceu para aquela mulher. Então, essa história nos mostra o grande amor de Deus, mostra que todos nós somos pecadores, não merecemos, mas Jesus, ele dá a todos nós uma nova oportunidade. E isso é bem interessante, porque, pensando bem, aqueles homens que estavam a acusar, Jesus tinha o mesmo amor para eles do que para ela, né? Ele também queria salvar a eles. Naquela oportunidade não estava certo, né? Mas eu penso que ele ainda tinha esse propósito. Ainda vou te salvar, ainda vou... Sim, ele poderia simplesmente expor as intenções deles, porque Jesus viu claramente o que eles estavam tentando fazer e provavelmente ele sabia, eu creio que ele tinha noção, com certeza, porque ele escreveu os pecados, ele sabia o que tinha realmente acontecido. Ele poderia ter optado por expor aqueles homens e condená-los ao invés de deixá-la ser condenada, mas nem isso Jesus fez. Ele abriu a oportunidade para eles também. Mas também é interessante, porque tu falaste, se ele fosse aqui, ele não tinha amor. Se ele fosse aqui, ele não seguia as leis. E nós temos que lembrar que ele não só disse, eu também não te condeno, mas depois ele acaba com, o que é que ele fala aqui? Vá, não é isso? E abandone a sua vida de pecado. Exatamente. Então aquela ideia, olha, eu vou-te perdoar, mas eu também não quero que tu fiques onde estás. Né? Ainda é pecado. Ele nunca falou que não era pecado. Ele nunca falou, não, isso está ok agora. Agora tu podes cometer adultério. Agora Deus já não quer saber disso, né? Essa lei dos 10 mandamentos já não existe. Ele nunca fala isso. Então, a lei ainda existe, só que ele está a introduzir aquela parte de amor, de misericórdia, né? Eu sei que tu vais pecar, eu sei que tu vais cair, mas eu posso te perdoar, mas eu também espero que tu possas fazer uma mudança na vida. Então, também é importante. Sim, Deus está disposto a perdoar, mas Ele também está-te a pedir, olha, não faças isso mais. Muda a vida, né? Sai do mundo e começa uma vida comigo, né? Uma vida espiritual, usando a Bíblia, as leis. Então nós temos que ter esse balanço, né? Nós temos que fazer os dois. Aceitar o perdão, mas também aceitar a nova vida que Deus quer dar para nós. Sim, isso nos lembra a verdade de que Deus ele nunca abandona nenhum de nós. Enquanto nós temos vida, nós temos oportunidade. É claro que nós não devemos também se aproveitar da bondade de Deus, achando que agora nós estamos livres para pecar, porque Deus vai sempre perdoar. Aqui Jesus já colocou no equilíbrio. Ele falou, olha, realmente você pecou, ou ele em silêncio ali escreveu o pecado de todos, porque o dela não precisava escrever, já estava evidente. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, ele fala, não siga essa vida, não continue assim. Então, a oportunidade que nós temos é de viver uma nova vida. É claro que, às vezes, nós erramos, pecamos. O apóstolo João diz em 1 João, ele fala que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas ele fala também que se alguém diz que não peca, está mentindo. Em outras palavras, nós somos pecadores por natureza e às vezes nós falhamos, mas o pecado na vida de um cristão vai ser um acidente e não algo proposital, né, ou intencional que acontece livremente. Então, nós precisamos lembrar dessa mensagem, sim, de Jesus ali escrevendo na areia e especialmente essas palavras que ele disse para essa mulher. Vá e não peques mais. A coisa é esta, né? Porque eu penso que tem muitas pessoas que estão a ouvir agora que estão a dizer assim, pronto, eu aceito o perdão e eu quero a nova vida, eu quero parar de pecar. Só como? Como é que eu faço isso? Onde é que tem o poder?
O que é que eu tenho que fazer? Como é possível? Porque eu já tentei não pecar e estou sempre a cair. E eu penso que é por causa disso que no próximo versículo, que eu posso ler aqui, o versículo 12, eu penso que Jesus está a tentar, assim, explicar essa parte. Deixa-me ler aqui, versículo 12. Versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, tem muitas pessoas que estão assim: olha, eu estou na escuridão. Eu nem sei a direção de onde ir, eu não estou a ver nada. E aqui Jesus está a dizer: olha, a resposta, a maneira que tu podes viver essa nova vida é me seguir. Vê essa luz. Eu sou a luz. Né? Eu posso ser aquele foco. Se tu segues essa luz, não vais cair. Né? Quando a pessoa não vê nada, aí é que a pessoa cai. Né? Mas quando tem luz, a pessoa já não cai. É isso que Jesus está a dizer. Tu tens de focar em mim, tu tens de seguir a mim. Deixa a minha luz assim brilhar ao teu redor e tu não vais cair, né? Tu vais conseguir viver essa vida. Essa é uma mensagem para nós também. O que Jesus disse ali, Ele é a luz, Ele vai iluminar o nosso caminho, nos dar uma vida vitoriosa. Eu creio que essa é uma mensagem que pode alcançar a todos nós, se nós colocarmos Jesus como principal na nossa vida, seguirmos os seus conselhos, modelar a sua vida, com certeza nós vamos vencer também. Não é? É interessante, todo este capítulo é os judeus a tentar, os fariseus a tentar, assim, que Jesus cometa um erro, né? Tentaram com mulher, não deu certo. Se a pessoa lê o capítulo, falam do pai dele, disto, aquilo, né? Várias coisas, até a um ponto que ele fala assim: o teu pai é o diabo, né? Bem forte a palavra de Jesus. Mas por causa do tempo, eu queria saltar só para o fim, para o versículo. Vamos ler o versículo 51. Lê para nós o versículo que para mim é o foco. Isto é a parte central deste capítulo. Versículo 51. Ok, vamos ler. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. E no fim é isso, né? Todo mundo que vem para mim, pelo menos, né, como pastor, fala: o que é que eu tenho que fazer para viver? O que é que eu tenho que fazer para ir para o céu? A resposta de Jesus está aqui. Aquele que segue a minha palavra, aquele que segue as leis de Deus, a luz de Deus. Jesus está a fazer uma promessa aqui. Né? Aquele que segue aquela luz que Jesus falou não vai morrer. A segunda morte, obviamente, né? Mas é uma pessoa que vai receber aquela vida eterna. E o próprio Jesus disse num outro local, quando ele fala ali da ressurreição de Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ele realmente está resumindo aqui, ao dizer essas palavras, dizendo toda essa verdade da ressurreição, de que ele tem poder sobre a morte. Se ele é a vida, então para viver a pessoa tem que estar ligada com a vida, né? E é isso que ele estava a tentar dizer: vocês têm que ficar ligados comigo, né? Tem muitas pessoas aqui na Terra que até falam que são cristãos, né? Até têm uma Bíblia lá em casa, fica lá com pó, né? Mas a verdade é, para realmente receber essa vida eterna, para viver, tem que estar conectado com Jesus. Não é só em palavra, mas em vida, em tudo, né? É uma mensagem tão fácil, no fim. Simples. É só juntar com Jesus, é só viver a vida que Ele quer para nós, né? Deixa-me ler o último versículo aqui deste capítulo, versículo 58. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E 59. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Uau! Essa é uma mensagem poderosa. Esses dois últimos versos aqui,
eles são tremendos porque Jesus, naquele momento, é como se a glória de Deus ali se mostrasse através dele, porque ele se identificou como o próprio Deus, como ele é Deus. Então, naquele momento, ele falou, antes de Abraão nascer, eu sou. O mesmo que disse para Moisés, eu sou o que sou. O mesmo que enviou Moisés ali para libertar. É o nome de Deus. É o nome de Deus, é o próprio Deus. E o próprio Jesus, ao dizer isso, as pessoas então pegaram pedras para apedrejá-lo. Então, eles entenderam, né, o que eu estava a tentar falar, né? Que Jesus, naquele momento, ele estava dizendo que ele era Deus. Então, eles não tiveram outra atitude. Infelizmente, a atitude deles foi de rejeição, por isso pegaram pedra, mas eles poderiam simplesmente ter reconhecido Jesus. Mas aqui fica, então, a lição para todos nós, de que Jesus é o grande perdoador, aquele que faz de tudo para nos alcançar, nos salvar. Porém, nós precisamos aceitar e segui-lo e ser salvos. Amém. E é com esse Deus que nós estamos aqui hoje. Então vamos orar para Ele, vamos orar para esse Jesus que pode perdoar a nós, pode dar-nos uma vida nova. Vamos orar para esse Deus agora hoje. Vamos orar. Jesus, obrigado por tudo que Tu fazes para nós. Obrigado pelo perdão que nós não merecemos, mas que Tu dás para nós. Deus, dá essa nova vida, dá vida para nós, para todos que estão a sofrer, todos que estão a lutar com a vida agora. Tu possas tocar neles e realmente transformar a vida deles. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Hoje vimos que em Jesus nós podemos encontrar esperança. Para que você possa ampliar essa visão, compreender a respeito desta mesma esperança, queremos enviar a você gratuitamente esta revista. Apenas anote as informações que aparecerão na tela e você poderá solicitar a sua. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Nós podemos continuar falando sobre Jesus, sobre tudo que Ele é, mas infelizmente chegamos ao fim. Queria dizer obrigado para o pastor Dário por estar aqui hoje. Obrigado, foi um privilégio. E obrigado também para todos que assistiram o programa aqui de hoje. Na próxima semana nós vamos ler o capítulo 9 de João, onde nós vamos aprender ainda mais sobre Jesus. Fica conosco, mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.